A relação entre o governo Lula e o Congresso Nacional chegou ao seu ponto de ruptura definitiva. Aproveitando o momento de clara fragilidade do Executivo e as crises internas provocadas por indicações recentes ao Supremo Tribunal Federal, os líderes do parlamento decidiram que não vão mais esperar. A pauta da anistia foi destravada e já tem data marcada para a votação esta quarta-feira. O Congresso percebeu que o governo perdeu o controle da agenda e partiu para o ataque final, indo direto ao ponto e analisando a gravidade do que está acontecendo em Brasília nesta semana, porque não é todo dia que a gente vê um movimento coordenado de rebelião institucional dessa magnitude. Está se desenhando para esta quarta-feira na Câmara dos Deputados, não é apenas uma votação de um projeto de lei qualquer. Na minha leitura, o dia em que o Congresso Nacional decidiu assumir as rédeas do país e impor uma derrota histórica a um governo que parece ter perdido completamente a capacidade de liderar. Para entender como chegamos a esse ponto de ruptura, a gente precisa voltar algumas casas nesse tabuleiro de xadrez e analisar os erros em série que o Palácio do Planalto cometeu. O governo Lula, que começou o ano com a promessa de pacificar e unir o país, acabou fazendo exatamente o contrário, com uma postura arrogante, ignorando acordos firmados com o Legislativo, tentando impor sua vontade na base da força e da caneta. O presidente conseguiu a proeza de unir contra si figuras que, até pouco tempo atrás, eram consideradas aliadas ou, no mínimo, neutras. O estopim dessa crise, a gota d'água que fez o copo transbordar, foi sem dúvida a sucessão de atrapalhadas na escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O acordo tácito que existia em Brasília era de que a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Barroso seria preenchida por um nome de consenso, alguém que tivesse o aval do Senado, especificamente do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O nome que estava na mesa era o do senador Rodrigo Pacheco, que por anos serviu como fiel escudeiro do sistema, segurando pautas-bomba e garantindo a estabilidade que o governo tanto precisava. Mas o que o Lula fez, em um movimento que muitos analistas consideram suicida, ele decidiu ignorar solenemente o Alcolumbre e o Pacheco. Ele escolheu indicar para a vaga o seu advogado-geral da União, Jorge Messias. E quem é Jorge Messias? Para quem não se lembra, ele é aquele famoso Bessias do áudio vazado da Dilma, o homem que levaria o termo de posse para evitar a prisão do Lula na Lava Jato. Ele é visto em Brasília não como um jurista de notável saber, mas como um soldado do partido, um homem de confiança estrita do PT, colocado lá para proteger os interesses do chefe e não para defender a Constituição. Essa indicação foi recebida no Senado como uma declaração de guerra. O Davi Alcolumbre, que se sentiu traído e humilhado, cortou relações com o Planalto. A informação que corre nos corredores é que ele parou de atender aos telefonemas do presidente. E quando o presidente do Senado, o homem que tem a chave da pauta legislativa e o poder de abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo, decide que não vai mais conversar com o presidente da República, o governo acaba, a governabilidade evapora. E não foi só no Senado que o governo conseguiu criar inimigos. Na Câmara dos Deputados, a situação é ainda mais tensa. O presidente da Casa, Hugo Mota, que assumiu com a promessa de ser um magistrado, de conduzir os trabalhos com equilíbrio, foi empurrado para a oposição pela própria inépcia do governo. A briga começou com a pauta da segurança pública. O governo enviou um projeto de lei antifacção que, na visão de muitos parlamentares, era fraco, cheio de brechas e que não resolvia o problema da criminalidade que assola o país. O que o Hugo Mota fez? Em uma jogada de mestre, ele pegou esse projeto e entregou a relatoria para o deputado Guilherme Derrite. E quem é o Derrite? Ele é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o homem de confiança do governador Tarcísio de Freitas e um dos maiores críticos da política de segurança do PT. Colocar o Derrite para relatar o projeto do governo foi um tapa na cara do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do próprio Lula. Foi o recado claro de que a Câmara não vai aceitar a pauta de segurança da esquerda, que é vista como leniente com o crime. O Lula, claro, ficou furioso. Ligou para Hugo Mota, reclamou, tentou reverter a indicação, mas ouviu não. E esse não foi o sinal que todo mundo em Brasília estava esperando. O sinal de que o rei está nu, de que o presidente não tem mais o poder de impor sua vontade. E quando um governo mostra fraqueza, o Congresso, que é um animal político que sente o cheiro de sangue, avança. Foi nesse cenário de caos, de briga com o Senado, de briga com a Câmara, de isolamento político, que a pauta da anistia renasceu com força total. A oposição, que já vinha se articulando nos bastidores, percebeu que a janela de oportunidade se abriu. Com o governo enfraquecido e os presidentes das duas casas legislativas irritados com o Planalto, o caminho para aprovar o projeto que liberta os presos do 8 de janeiro e devolve os direitos políticos ao presidente Bolsonaro ficou livre. A articulação foi rápida e letal. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, juntou as lideranças dos partidos de centro, União Brasil, PP, o Republicanos, e colocou os números na mesa. E os números são impressionantes. Eles já contam com mais de 300 votos a favor da anistia na Câmara. É uma maioria constitucional, capaz de aprovar qualquer coisa, até mesmo emenda à Constituição. Com esse exército na mão, eles foram até o Hugo Mota e cobraram a fatura. E o Mota, que também precisa mostrar serviço para sua base e que já não tem mais motivos para proteger o governo, aceitou. A decisão de
pautar a urgência da anistia para esta quarta-feira é o clímax dessa novela. O Hugo Mota chegou a cancelar uma viagem oficial que faria ao Vaticano, onde encontraria o Papa para ficar em Brasília e comandar pessoalmente essa sessão histórica. Isso mostra o nível de comprometimento e a importância que essa votação ganhou. Não é apenas mais um projeto, é o projeto que define de que lado o Congresso está. E, pelo visto, o Congresso escolheu o lado da liberdade e do confronto com o sistema. E qual foi a reação do governo diante dessa ofensiva? Pânico puro. E simples pânico. O presidente Lula, em um discurso no Ceará, deixou a máscara cair. Ele admitiu publicamente que corre o risco de a anistia ser aprovada. Ele confessou a sua fraqueza e, no auge do desespero, convocou a sua militância para ir às ruas pressionar os deputados. Ele tentou jogar o povo contra o Congresso, usando a velha tática de nós contra eles. Mas essa tática, que funcionava tão bem no passado, agora parece cansada, sem efeito. O povo que está nas ruas, aos milhões, não é o povo do PT. É o povo que pede liberdade, que pede justiça, que pede anistia. Mas o governo não ficou só no discurso. Nos bastidores, a máquina de compra de apoio foi ligada na potência máxima. A gente teve acesso a informações de que o Planalto está mapeando todos os cargos federais indicados por deputados do Centrão. A ameaça é explícita. Quem votar pela anistia perde os cargos. É a política do toma lá, dá cá, na sua versão mais suja e desesperada. Eles estão tentando comprar a consciência dos parlamentares com cargos e emendas, porque não tem mais argumentos, não tem mais legitimidade. Só que tem um detalhe que o governo parece não ter percebido. O Centrão, esse grupo de partidos que sempre governou o Brasil, não funciona apenas na base da troca de favores. Eles também têm instinto de sobrevivência. E eles estão vendo as pesquisas. Eles estão vendo que a popularidade do Lula derreteu, que a rejeição ao governo bateu recorde, que o povo está insatisfeito com a economia. Eles sabem que, em 2026, quem estiver abraçado com esse governo vai afundar junto. Então, para muitos deputados do Centrão, votar a favor da anistia não é apenas uma questão de convicção ou de trair o governo. É uma questão de salvar o próprio mandato. Eles precisam dar uma satisfação para suas bases eleitorais, que são majoritariamente conservadoras. Eles não podem chegar em suas cidades, no interior do Brasil, e dizer que votaram para manter presos políticos na cadeia ou para deixar o Bolsonaro inelegível. O custo político de apoiar o Lula se tornou maior do que os benefícios que o governo pode oferecer. E tem um outro fator que está pesando muito nessa balança, o fator externo. A pressão dos Estados Unidos, a gente tem falado muito sobre isso aqui no canal, mas é impossível exagerar a importância do que está acontecendo em Washington. A vitória de Donald Trump e a postura agressiva de seus aliados, como Marco Rubio, mudaram o cálculo político em Brasília. Os deputados e senadores brasileiros sabem que o mundo está olhando. Eles sabem que quem votar contra a liberdade, quem apoiar a perseguição política, pode entrar na lista negra de sanções americanas. Ninguém quer perder o visto para a Disney. Ninguém quer ter suas contas em dólar bloqueadas. Ninguém quer ser tratado como par internacional. O medo da lei Magnitsky é real. E ele está operando nos bastidores do Congresso com uma força que o governo Lula não consegue combater. O dinheiro das emendas do governo vale muito, mas a liberdade de ir e vir e de fazer negócios no mundo vale mais. Essa combinação de fatores, o enfraquecimento interno do governo, a briga com os presidentes das casas legislativas, a pressão popular e a ameaça de sanções internacionais, criou a tempestade perfeita para a aprovação da anistia. O que parecia impossível há alguns meses, agora é a realidade mais provável. A quarta-feira promete ser um dia histórico. E a gente precisa falar sobre o conteúdo dessa anistia, porque o governo, vendo que não consegue impedir a votação, vai tentar, com certeza, desidratar o texto, vai tentar aprovar uma anistia meia-boca que solte alguns presos, mas mantenha a inelegibilidade do Bolsonaro. Eles vão tentar vender a ideia de pacificação pela metade, mas a oposição já avisou que não vai aceitar. O deputado Sóstenes foi claro: anistia elite. Não. O compromisso é com a anistia ampla, geral e restrita. É tudo ou nada. Por que a anistia total é tão importante? Porque ela não beneficia apenas uma pessoa. Ela restaura a normalidade democrática. Ela zera o jogo. Ela diz para a sociedade que a página da perseguição foi virada e que a disputa política vai voltar a ser resolvida nas urnas e não nos tribunais. A inelegibilidade do Bolsonaro é a maior distorção da nossa democracia hoje. Ela retira do eleitor o direito de escolher em quem votar. Ela cria uma eleição de cartas marcadas. Restaurar os direitos políticos dele é restaurar a soberania do voto popular. Além disso, a anistia é a única forma de corrigir as injustiças cometidas contra os presos do 8 de janeiro. Pessoas comuns, muitas delas sem antecedentes criminais, que foram condenadas a apenas 17 anos de prisão por crimes que, na visão de muitos juristas, não cometeram. A narrativa do golpe de Estado sem armas, sem apoio militar, sem líder, não se sustenta em pé. E o Congresso, ao aprovar a anistia, estará reconhecendo isso. Estará dizendo que houve excessos, que houve abuso e que é hora de corrigir o erro. O governo sabe que, se a anistia passar, a narrativa dele desmorona. O discurso de que eles salvaram a democracia do golpismo perde o sentido. E sem esse discurso, o que sobra para o governo Lula? Sobra a economia que vai mal, sobra a corrupção que volta a aparecer, sobra a aliança com ditaduras, sobra o fracasso administrativo. É por isso que eles estão tão desesperados. A
A anistia é o fio solto que pode desfazer todo o tecido da narrativa petista. A votação desta quarta-feira será um teste de fogo para cada deputado. Eles terão que escolher de que lado estão. Do lado de um governo em fim de festa, que apela para a chantagem e para a compra de votos para sobreviver, ou do lado da maioria da população que clama por justiça e liberdade. Os nomes de quem votar contra a anistia ficarão marcados na história. E nós vamos fazer questão de lembrar de cada um deles nas próximas eleições. A gente também precisa ficar de olho na reação do Supremo Tribunal Federal. Há quem diga que, se a anistia passar, o STF vai derrubar no dia seguinte, declarando a lei inconstitucional. Mas será que eles terão força para isso? Será que eles vão querer comprar uma briga direta com o Congresso, que acabou de aprovar a lei com mais de 300 votos? Será que eles vão querer desafiar a vontade popular e a pressão internacional de forma tão aberta? Eu acredito que o STF também sabe ler o cenário. Eles sabem que esticaram a corda demais. Eles sabem que a sua popularidade está no chão. E eles sabem que um confronto aberto com o Legislativo, neste momento, pode ser fatal para a própria instituição. O impeachment de ministros, que antes era um tabu, agora é discutido abertamente. Se o STF anular a anistia aprovada pelo Congresso, a resposta pode ser a abertura de processos de impeachment. E aí, a crise institucional seria total. Talvez, apenas talvez, a aprovação da anistia seja a saída honrosa que todos estão procurando, mesmo sem admitir. Para o Congresso, é uma demonstração de força e independência. Para a oposição, é a vitória da justiça. E para o STF, pode ser a chance de se livrar de um problema que eles mesmos criaram, devolvendo para a política a solução de um conflito que nunca deveria ter ido para o judiciário. O que a gente vai assistir nos próximos dias é a história sendo escrita. É o momento em que as forças políticas do país vão medir forças de verdade. E a sensação que fica é a de que o vento mudou. O governo que parecia invencível está nas cordas. A oposição, que parecia desorganizada, está unida e forte. E o povo, que parecia adormecido, está atento e cobrando. A ruptura entre o Congresso e o PT não é um acidente. É o resultado de um governo que não soube respeitar os seus parceiros, que não soube ler o país que governa e que achou que poderia impor a sua agenda radical sem enfrentar a resistência. A arrogância, como sempre, antecede a queda. E a queda, pelo visto, começou. A gente precisa manter a mobilização total. Não podemos achar que o jogo está ganho. A máquina do governo é poderosa e eles vão usar todas as armas que têm para tentar virar votos até o último minuto. Mas a nossa arma é a verdade, é a pressão legítima, é a força do nosso número. Cada mensagem que você manda para o seu deputado, cada compartilhamento nas redes sociais, cada conversa com os amigos, tudo isso conta. Tudo isso ajuda a criar o clima de que a anistia é inevitável. Nós estamos prestes a ver se o nosso Congresso tem a grandeza de representar o povo, ou se vai se curvar mais uma vez aos interesses de um projeto de poder. A quarta-feira será o dia da verdade, e nós estaremos aqui, acompanhando cada voto, cada discurso, cada movimento. Porque o Brasil depende disso. A nossa liberdade depende disso. E a justiça, que tardou tanto, não pode falhar agora. É importante também observar como a imprensa tradicional vai cobrir esse evento. A gente já sabe que a Globo e os grandes jornais vão tentar pintar a anistia como um ataque à democracia, como uma impunidade para golpistas. Eles vão fazer de tudo para demonizar o projeto e os deputados que votarem a favor. Mas essa narrativa também está perdendo força. O povo já percebeu que a grande mídia tem lado e que esse lado não é o da verdade, mas o do sistema. A cada editorial raivoso contra a anistia, a imprensa se afasta mais do brasileiro comum. Eles falam para si mesmos, para a sua bolha em Brasília e no Leblon. Mas o Brasil real, o Brasil que trabalha, que produz, que sofre com a insegurança e com a injustiça, esse Brasil quer anistia. Esse Brasil quer a paz. E esse Brasil vai falar alto através dos seus representantes. O papel do Hugo Mota nessa história será decisivo. Ele tem a chance de entrar para a história como o presidente da Câmara que restaurou a autoridade do Legislativo, que defendeu as prerrogativas do Parlamento e que ajudou a pacificar o país. Ou ele pode ser lembrado como mais um que se acovardou, que cedeu à pressão do governo e do judiciário. A escolha está nas mãos dele. E a atitude dele até agora, de peitar o governo e pautar a urgência, mostra que ele parece ter escolhido o caminho certo. A gente também não pode esquecer do papel do Davi Alcolumbre no Senado. Ele, que foi traído pelo Lula, agora tem a faca e o queijo na mão. Se a anistia passar na Câmara, vai cair no colo dele. E aí, ele terá que decidir se vai continuar protegendo um governo que o despreza, ou se vai ouvir a voz das ruas e dos senadores que querem a pacificação. A vingança dele contra o Lula pode vir na forma da aprovação da anistia. E seria uma vingança doce servida em um prato frio de justiça. A crise política que o Brasil vive é profunda, mas ela também é uma oportunidade de renovação. Quando as máscaras caem, quando as alianças se rompem, quando a verdade aparece, a gente tem a chance de reconstruir as coisas de uma forma mais sólida. A aprovação da anistia pode ser o primeiro passo para essa reconstrução. Pode ser o momento em que a gente diz chega para a polarização destrutiva, para a perseguição, para o ódio. Pode ser o momento em que a gente volta a se olhar como brasileiros e não como inimigos. O caminho ainda é longo e os obstáculos são muitos, mas a sensação de que estamos avançando é real. A sensação de que o gigante acordou, de que o Congresso finalmente entendeu o seu papel, nos dá energia para continuar lutando. E a gente não vai parar. A quarta-feira será um dia longo. Haverá muita tensão, muitos boatos, muita pressão. Mas se a gente se mantiver firme, se a gente continuar acreditando, a vitória virá. A anistia não é um favor.
é um direito. É a correção de um erro histórico. E é a única forma de o Brasil seguir em frente. Então, se preparem. Acompanhem as notícias. Cobrem os seus deputados. Façam a sua parte. Porque o momento é agora. O governo perdeu o controle. O Congresso assumiu o comando. E o Brasil tem pressa. Pressa de liberdade, pressa de justiça, pressa de paz. E essa pressa vai se transformar em votos no plenário da Câmara. Quando o painel mostrar a vitória da anistia, a gente vai saber que valeu a pena cada gota de suor, cada momento de angústia, cada grito de protesto. O Brasil é nosso. Não é do Lula, não é do STF, não é do sistema. É do povo brasileiro. E o povo brasileiro quer a sua liberdade de volta. E nesta quarta-feira, se Deus quiser, nós vamos começar a ter ela de volta. E, para encerrar, eu quero deixar uma reflexão. A política é feita de momentos. Existem momentos de recuo, e momentos de avanço, momentos de defesa e momentos de ataque. Nós passamos muito tempo na defesa, recuando, tentando apenas sobreviver. Mas agora, o momento mudou. O adversário errou, se dividiu, se enfraqueceu. É o nosso momento de avançar. É o nosso momento de atacar. Não com violência, mas com a força da lei, com a força do voto, com a força da democracia. Vamos aproveitar essa oportunidade única. Vamos fazer história. A ruptura entre o Congresso e o PT é o sinal verde que a gente esperava. É a luz no fim do túnel que se acendeu. Não deixem essa luz apagar. Mantenham a chama acesa. Espalhem a esperança. Porque a vitória, meus amigos, a vitória está logo ali na próxima quarta-feira. E ela será nossa. Essa história toda é a prova de que a política é dinâmica e que, quando o povo pressiona, as coisas mudam. O governo perdeu a mão e o Congresso sentiu. Agora, a responsabilidade é nossa de garantir que eles não recuem. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a anistia vai ser aprovada nesta quarta-feira? Você acha que o rompimento do Congresso com o Lula é definitivo? Deixe seu comentário aqui embaixo. É muito importante a gente mostrar a nossa força e a nossa união. Se essa análise te encheu de esperança e te ajudou a entender o momento histórico que estamos vivendo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com todo mundo. Vamos fazer barulho. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte desse exército de patriotas que não desiste nunca. A vitória é logo ali. Um grande abraço e fiquem com Deus.